Então, olá, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com os escritores aqui na Livraria Arquivo. O nosso convidado de hoje é o Luís Osório. É um prazer imenso receber o Luís Osório na Livraria Arquivo. Luís, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui hoje. Como sabem, esta é a primeira conversa depois das férias de verão. Regressamos da melhor forma possível com o Luís. Todos nós conhecemos o Luís dos jornais, da televisão. Contudo, para quem o conhece menos bem, fica aqui uma breve nota biográfica. O Luís tem 45 anos, já dirigiu alguns jornais, no caso da Capital e o Sol, dirigiu também uma estação de rádio, Rádio Clube, imaginou programas de televisão, todos nós nos lembramos do Portugalmente e do Zapping, já ensinou também uma peça de teatro, participou em comissões governamentais, coordenou a comunicação política de uma campanha presidencial e é consultor empresarial. Também já comentou política, realizou documentários e foi premiado como jornalista e criativo. Este livro, que é um mote para a conversa 2, o livro Amor, é o seu quinto livro. Tem publicado outros livros, como 25 Portugueses, Quanto Tempo, Só Entre Nós e a biografia Jorge Jardim Gonçalves, O Poder do Silêncio. Está preparado o seu primeiro romance, que será editado em 2017. É assim, não é, Luís? Tem 2 filhos. A moderar esta conversa com o Luís Osório está o jornalista Jacinto Salvador. O jornalista Jacinto trabalha no Jornal de Leiria e é uma presença regular nestas conversas com autores da Livraria Arquivo. A primeira parte da conversa será entre o Jacinto e o Luís. Depois, aqui numa segunda parte, por favor, sintam-se convidados a participarem na conversa, a colocar perguntas ao Luís, a fazerem comentários. É mesmo por isso que estamos cá, para conversar, para conversar com o Luís. Da minha parte é tudo. Muito obrigada mais uma vez a todos por terem vindo. Jacinto e Luís, passo-vos a palavra. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo aqui falar hoje com o Luís. Tenho de confessar-vos uma coisa. Quando a Susana me disse que era preciso alguém para vir apresentar um livro que se chama Amor, eu fiquei um pouco reticente e a minha primeira reação foi dizer: mas eu não percebo nada disso, eu não domino, e se algum dia alguém encontrar uma definição boa para isso, manda-me um e-mail, por favor. Mas acabei por aceitar e foi com alguma surpresa que li o livro e descobri que o Luís tem um título que nos engana um pouco, que chama-se Amor, mas lá está, é o que dá a julgar o livro pela capa. Este livro, para mim, pareceu-me uma viagem pela vida, Luís. É assim também que tu vês, uma viagem tripartida pela vida. Sabes que eu, olá, e mais uma vez agora não peço... Não microfone. Não sei, ouvem, peço desculpa pelo atraso. É engraçado que durante muitos anos, e falaste, Susana, dos programas de televisão, Portugalmente e o Zapping, que eram programas que, por conveniência de linguagem, eram programas elitistas. Portanto, de alguma maneira, até porque desde muito cedo fui diretor da Capital com 30 anos, com 31 anos, na altura um dos mais jovens a ser diretor de um jornal diário, e convencionou-se também que eu pertencia às elites. E eu nunca me senti, é um sentimento muito duplo. É um pouco como, a história da minha vida, porque a família da minha mãe era uma família muito pobre, a família do meu pai era uma família burguesa. Não? E não querem vir para aqui? Isto podíamos todos ficar um bocadinho mais e vinham para aqui para o pé. Posso fazer uma sugestão? Sim. Se nos chegarmos todos um pouco para trás, ganhamos. Era ótimo, era muito melhor, era muito mais agradável. Mais fácil.
Lá ver. Ok. Está bem? Está melhor? E sempre me chateou um pouco. Eu sempre vivia em casa da minha mãe. Por um lado tinha uma avó que, lembro de sempre, a imagem dela era da minha vida, chamava-se Joaquina e fazia sutiãs à máquina. E por outro lado tinha uma avó burguesa que tinha um camarote no São Carlos e eu gostava imenso e sempre estive muito bem nos dois lugares. E no fundo continuo muito bem nos dois lugares e sempre achei que as elites têm um problema em Portugal, é que são demasiadamente teóricas e nunca ou raramente se misturam com a realidade, com o real. E neste tempo de encruzilhada em que vivemos, que é um tempo de grande dificuldade de percebermos para onde vamos, eu lembro-me quando era diretor, quando era jornalista por convicção, depois há muitos anos deixei de ser jornalista por convicção e hoje não me considero um jornalista. Mas houve um tempo em que eu achava que a sociedade de informação iria gerar a sociedade do conhecimento, iria fazer nascer a sociedade do conhecimento. Hoje nunca estivemos tão longe de uma sociedade do conhecimento. E este tempo da encruzilhada é um tempo muito inquietante, com muitas inquietações, e era muito importante que tivéssemos elites que se comprometessem com o futuro e que não tivessem receio de pôr as mãos na massa. E, portanto, desse ponto de vista, Amor é uma provocação. É uma provocação a uma sociedade em que as elites deixaram as palavras, que são palavras fundamentais, deixaram-nas um pouco abandonadas. E deixaram-nas abandonadas, por um lado, deixando o espaço aberto a quem faz mau uso delas, por um lado, bem hoje dizer amor, como tu disseste, não, quem é o piroso que escreveu um livro chamado Amor? Houve uma pessoa que no outro dia, eu estou completamente à vontade, porque eu nunca li o Pedro Chagas Freitas, não li nenhum livro, não li nenhum livro, mas eu não quero mesmo fazer julgamentos de valor, porque seria eu terrivelmente injusto, mas li alguns pensamentos do Pedro Chagas Freitas, evidentemente. E houve uma senhora muito simpática a semana passada, que me deu 2 ou 3 beijinhos e me disse: o Luís até é um bocadinho melhor que o Chagas Freitas. E eu percebi que esta é uma batalha que ainda agora está a começar. Portanto, o Amor não é um engano, porque é um livro em que o ponto de partida é esta palavra, mas é no fundo uma viagem. É uma viagem que muitas vezes é tranquila, outras vezes é inquietante e começa por ser uma viagem a mim próprio. É uma viagem interior, é uma viagem com imensos fantasmas, mas que é uma viagem que eu tentei que fosse também agora, a partir de agora, a partir do momento que o livro saiu, uma viagem de cada pessoa que o ler. Essa eu digo muitas vezes, uma das coisas que muitas vezes gera algumas discussões, porque digo sempre que nunca escrevo aquilo que estou a sentir, mas nunca escrevo aquilo que não penso. Para mim o exercício da escrita é um exercício
que não pode ser um exercício de vísceras. Por isso é que muitas vezes quando escrevo sobre sentimentos mais eufóricos é sinal que não estou eufórico, mas quando escrevo sobre sentimentos mais, ou quando a viagem aqui neste livro é mais interior, é sinal que naquela altura eu estava muito contente. Eu tento sempre que a escrita seja o dominante, porque quando, há grandes escritores que escrevem e que escrevem com tudo aquilo que têm no momento. Eu tento que o meu exercício seja um pouco diferente, um pouco mais distanciado. É também um exercício de compilação, quase, não é? Tu escreves este livro, como é que foi o processo de escrita? São pequenos textos que acabam por encadear-se, mas não foram todos escritos de rajada, obviamente. Não. Eu há alguns anos achei que queria escrever para mim próprio, antes ainda das redes sociais, do Facebook, onde tenho uma página e tento regá-la todos os dias, mas comprometi-me a mim próprio escrever um pensamento todos os dias até ao fim da minha vida. E isso foi uma coisa que fiz, em primeiro lugar, como urgência de pensamento. Na altura eu era comentador político na SIC e houve um tempo, e comentador político também na Antena 1, o Contraditório, e todos os dias comentava assuntos e estava a transformar muito rapidamente naquilo que criticava nos outros. E é um bocadinho aquela história das máscaras, não é? À força de tanto colocar máscaras, corria ao risco rapidamente de me esquecer da minha cara original. Já estava a falar sobre coisas que não entendia, como a maioria dos comentadores. Porque isto é uma voragem. Porque exige-se que se comente um dia sobre a Síria, no outro dia sobre o Brexit, e no outro dia sobre a candidatura de António Guterres, e no outro dia sobre as vicissitudes políticas da nossa sempre tão perturbante política nacional. E as pessoas, para continuarem a aparecer, têm que falar. A televisão e a comunicação têm horror ao silêncio, não é? E têm horror ao vazio, tem que sempre falar para aparecer. E houve um tempo em que eu cheguei a casa e disse: estou farto de mim, eu tenho que repensar a minha vida. E nesse momento foi um momento muito importante. E depois, mais tarde, achei que gostava de fazer este exercício, de tentar refletir sobre aquilo que já não havia tempo para reflexão. Hoje falamos sobre tudo e sobre nada, mas não falamos sobre aquilo que verdadeiramente é essencial. Não falamos sobre aquilo que verdadeiramente é inquietante em cada uma das vidas. E, portanto, o exercício deste livro é um pouco nesse sentido. O livro foi escrito durante alguns anos, 50%, metade, foram pensamentos que eu fui, sem serem editados, fui partilhando no Facebook, 50% eram originais, e depois tentei dar-lhes um sentido, porque este livro tem é tal viagem, para que a viagem fizesse sentido, para que as pessoas pudessem parar nas estações e nos apiadeiros e poderem ganhar alguma coisa com isso, e perder também, era necessário dar um sentido, e portanto o trabalho de edição foi um trabalho também levou uma parte substancial do tempo depois. Numa das partes onde falas dos entes queridos e amados que já não estão entre nós, tu passas a ser o Miguel, ou não? És o Miguel, o Miguel da tua avó, o Miguel da tua mãe, é isso? Não, há um capítulo que é o Miguel, não é? É um dos capítulos do livro, e o Miguel sou eu, porque eu chamo, como quase todos os Luíses da minha geração, chamo Luís Miguel. E não é por um motivo nobre, porque a minha avó Alice, que era a minha avó paterna, era uma mulher com gostos muito particulares, que gostava de Verdi e de Puccini,
mas gostava de touradas também. Então, e tinha uma verdadeira paixão, não se espero só platónica, pelo Luís Miguel da Veiga, que era um toureiro, e enfim, era só para me chamar Miguel, mas houve uma tourada no dia 14 de setembro de 1971 com o Luís Miguel da Veiga, e a minha avó, enfim, que tinha sabido 5 dias antes que eu ia nascer, conseguiu convencer a minha mãe a chamar-me Luís Miguel, na maternidade ainda. E pronto, eu sou o Luís Miguel. Bem, mas esse Miguel, toda a minha família, que existia antes de mim, as pessoas que estavam vivas antes de mim, me chamavam Miguel. O que acontece é que todas essas pessoas morreram. Eu estou claramente, definitivamente por minha conta. Portanto, e por isso este capítulo se chama Miguel, porque este Miguel já não existe. Esse Miguel também morreu com eles. Portanto, este livro é uma fala a morte está muito presente num dos capítulos do livro, mesmo naquilo que é a vida, mas é a morte que eu considero fundamental para cada um de nós, para cada uma das nossas viagens, porque eu acredito muito que existe, para vivermos na plenitude, precisamos de viver para fora e precisamos de viver para dentro também. A viagem é dúplice e, se quiserem, até uma terceira dimensão mais de transcendência. Não é possível nós alimentarmos um mundo interior sem fantasmas bons, fantasmas que nos alimentam de uma outra maneira. Portanto, a partir do momento em que morrem as minhas avós, a minha tia que me criou, a minha mãe e o meu pai, são pessoas que passaram a viver de uma outra maneira, numa outra dimensão, e não era possível eu ter conseguido escrever este livro tal como ele está, sem esse mundo interior que eu passei a regar. Portanto, tenho um cemitério dentro de mim, acho que todos nós temos, e é um cemitério extraordinário e fantástico. E isso é uma coisa quase provocadora para muita gente que tem imenso medo de falar destas coisas, mas tudo isto está muito bem inventado. Quem inventou isto da vida inventou muito bem, porque o grande sofrimento de vermos partir pessoas que amamos, mas pessoas que partem de uma maneira natural. Há coisas que não têm palavras, não é? Quando nós que temos filhos, quem está aqui tem filhos, é inominável a ideia de ver um filho partir. Não há uma palavra para isso. Não é possível imaginar. Eu tenho 2 filhos, não imagino isso. Mas a morte de quem existiu antes de nós vai fazer com que nós soframos muito quando nos amamos, mas vai fazer também que nós possamos crescer de uma outra maneira. Isso é bom. E também não é só a morte deles, também a nossa. Parece que este também faz uma parte, um balanço da tua vida, de um homem que já tem um currículo tão extenso, que já usou máscaras, deixou de usar máscaras, e que faz um balanço. A determinada altura faz um balanço da vida. Tens 45 anos, 44, 45 anos, quando o livro sai, e novos desafios se abrem à tua frente. Já és o homem que és e vais passar a ser mais homem, mais... Sabes que, sim, sabes que, olha, há 12 anos, daí 12 anos, saiu uma revista do Expresso, que era dedicada à televisão. E a revista do Expresso tinha 20 caras de pessoas vivas, como as 20 pessoas mais importantes da história da televisão, dos que estavam vivos. E eu estava lá, por causa do Zé, realmente. Hoje ninguém se lembra que eu fiz televisão. E eu costumo sempre dizer, nem eu próprio. Eu não me lembro de ter feito televisão. Portanto, isto é tudo... As pessoas, às vezes vejo, mesmo pessoas de quem gosto e que têm peso no mundo aos ombros, acham-se muito mais importantes do que aquilo que realmente são. E esta coisa, o balanço entre o deve e o haver, há de ser feito, com certeza. Ou fazemos sempre de alguma maneira, em algum momento da nossa vida fazemos isso. Acho que este sim, faço alguns balanços, embora eu acredito que vou viver mais alguns anos. Espero, gostava muito. Mas nunca, isso nos últimos anos, longos anos, não dou a importância
não me levo excessivamente a sério. Acho que somos mesmo, mas isto é mesmo uma coisa clara, nós somos uma partícula, somos uma coisa que não é assim tão importante. Agora, é muito importante aquilo que fazemos da viagem, fazer o melhor possível, tentar estar à altura. E isso, tentar estar à altura, já é uma coisa extraordinariamente difícil, porque a vida é muito complexa. Nós podemos achar que vamos nesta direção e temos estratégias perfeitas para aquilo, mas depois a vida encarrega-se sempre de nos levar em direções muitas vezes opostas, contrárias. E, portanto, há um sentido de humildade que é fundamental nestas coisas. Eu quero viver o melhor possível, estar à altura, mas quando a Susana me disse assim, houve uma parte de mim, quando ela disse, dedicada aos escritores, eu não sou um escritor. Eu gostava de um dia ser um escritor. Esse é o grande desafio. Não há pessoas que possam ser escritoras sem escreverem ficção. Não, a ficção é fundamental, não é? Eu às vezes, até no Facebook, nós às vezes, espero que não haja aqui pessoas nessa coisa e não se sintam atingidos. Mas às vezes eu vejo assim, Zé Maria Pincel, escritor. Tal escrito. Eu digo, mas que ousadia, que coisa realmente fantástica, porque mostra grande confiança. Eu não sou um escritor, eu gostava de um dia poder dizer que sim, olha, agora já me podem chamar de escritor, mas ainda não. Bem, eu não quero monopolizar a conversa. Alguém tem alguma questão que queira colocar agora ao Luís? Ainda não? Para já é muito comovente, é mesmo, agora é aquela coisa que se diz que é um lugar comum, mas não deixa que, desculpem lá, eu não estou muito habituado, apesar destas sessões de humor em Lisboa, na apresentação do livro, estiveram praticamente 600 pessoas, porque quando vi aquela sala da Biblioteca Nacional completamente cheia, eu não percebi muito bem o que é que estava a acontecer, e eu quando vim para aqui, lá o senhor que me trouxe, além de ter contado toda a história de Leiria, foi muito interessante também, passei agora a achar uma parte de mim, olha, se eu nasci em Leiria, eu já sei tudo sobre Leiria e sobre a Arquivo também, mas eu até vão estar 10 pessoas e de repente mais pessoas. E portanto é mesmo uma coisa muito surpreendente e uma grande responsabilidade. O facto de não ser escritor não retira a responsabilidade. Eu gostava de partilhar convosco a poesia que está logo no início do livro, que é para lançar uma pergunta depois ao Luís. E é assim: o melhor do amor não é a conquista de intimidade, não é o conhecimento do corpo de quem está connosco, a confiança, a amizade ou a possibilidade de falarmos através do silêncio. Não é a grandeza de perdoar sem ficar qualquer ferida, não é sequer a convicção de que será mesmo para sempre. O melhor do amor é partilhar o que nos toca, lermos as passagens que nos emociona, passearmos, cheirarmos os cheiros, vermos os filmes, peças de teatro, séries de televisão, chorarmos as lágrimas, termos sonhos, sabemos que não há rigorosamente ninguém com quem gostássemos mais de almoçar, conversar, dormir, estar. O melhor do amor é a certeza de que alguém nos salvará da loucura de nos transformarmos num eco. Palavras inspiradas e aposto que toda a gente aqui já sentiu isto. Sim, acho que sim. Eu tenho 2 casamentos e 2 divórcios, portanto eu não sei nada do amor. Mas por outro lado tenho uma experiência vivida. A minha segunda, e dou muito bem com a mãe dos meus filhos, que é o meu primeiro casamento. E acho, enfim, dou-me mesmo bem, a minha melhor amiga, e com a Joana também. E a Joana saiu de casa quando nós estávamos a ver o Bergman. E portanto, esta coisa dos filmes, portanto não vejam Bergman. Não, já estávamos na parte final do Fanny and Alexander, portanto eu costumo ver por ordem cronológica, conseguimos passar e quando já estava quase a ver a luz, nessa manhã já ela não estava em casa.
portanto, isto é tudo brincadeira, não se assustem. Portanto, não, muitas vezes há um outro pensamento, que é um pensamento neste primeiro capítulo, que é um capítulo mais sobre as relações entre as pessoas, entre duas pessoas, que é uma ideia mais provocadora. Eu cresci na ideia de que o amor era uma fusão entre duas pessoas. Um bocadinho aquela frase do Saint-Exupéry de olharmos os dois na mesma direção. Eu nunca concordei com isso. Achei sempre que isso não é amor. Apesar de, muitas vezes, duas pessoas que se amam poderem olhar na mesma direção. Mas amar é precisamente, na minha opinião, o contrário disso. Podemos não o fazer se não quisermos olhar na mesma direção. Mas ao mesmo tempo estarmos verdadeiramente amparados e sentirmos seguros nessa relação e podemos voar com muito mais liberdade naquilo que sonhamos, não é? Amar como está nesse pensamento, é podermos adormecer de mão dada, mas depois cada um sonhar o seu próprio sonho. E acho que isso é que é uma definição mais daquilo que eu considero ser uma relação quase perfeita, porque não há perfeições quando falamos daquilo que é humano. Há aqui uma coisa que eu gosto, um pensamento que eu acho engraçado, e só o escolhi a este, porque me lembrei dele a meio da viagem aqui de Leiria, porque me estavam sempre a tocar para o telemóvel e eu pus o telemóvel em silêncio. Como é que tu te chamas? Sara. Zara. Oh, Zara. É uma seca? Não? Na página 38. Antes do telemóvel, a ninguém ocorreria perguntar onde estás. Passámos a ser nómadas quando nunca fomos tão sedentários. Um artificioso paradoxo. A pergunta parte do princípio de que estamos em algum lado que vale a pena partilhar. Somos controlados e controlamos. É mais forte do que nós. Onde estás com esse barulho? Onde estás com esse silêncio? Onde estás com tanto eco? Estás? Acho que isso acho que é outro. E hoje, duas pessoas seguidas perguntaram: onde estás? Basta. Ainda não leram o livro. É a partilha, não é? Mas olha, vocês não fiquem. Senão eu vou achar que isto é uma grande tragédia. Não fiquem acanhados se não me fazerem, não conversarmos. Pois isto é uma conversa. Agora que leste esse, David, há aqui uma coisa. Eu sou David Teles, eu acho que costumas estar com a minha mãe no Facebook. Estão sempre. Estão sempre. Eu também acho que consigo todos os dias. Como é que se chama a sua mãe? Ivone Teles Pereira de Coimbra. Bom, a Ivone, não, a Ivone é extraordinária, é a pessoa que desde o primeiro minuto, ela é a razão disto tudo. E além dos textos, mas há pequenas coisas dos textos, que é o que acaba a dizer: não é mau andarmos entretidos na vida, mas seria melhor se vivêssemos comprometidos com ela. Sim. E o que eu acho nos textos, eu ainda vou chegar ao livro das Assombrações. Trouxe o livro de casa da minha mãe, depois dela ler, ainda não tive tempo, ainda não tive tempo de o ler todo. E o que eu acho é que isto é uma sistematização muito boa de pensamentos que muitas vezes nós próprios já tivemos. Sim. Este livro é um pouco incatalogável, não é? Porque, aliás, vê-se nas livrarias, nós vamos a algumas livrarias e não se sabe onde colocar o livro. E não é ficção, portanto não pode estar nas aulas portuguesas. Já ouvi, quer dizer, não ouvi como sou tímido, eu fujo agora nesta fase das livrarias, que é para não... Mas, às vezes, espiritualidade. Pior ainda, autoajuda.
Este é um livro contrário a um livro de autoajuda, apenas por um princípio que é simples. Eu gostava muito que este livro ajudasse pessoas, não é? Com certeza que sim, eu gosto muito de gostar. Gosto muito de gostar e acho que isso faz parte daquilo que é o nosso compromisso e não gostar. Não é possível gostar e não gostar. Mas faz parte do nosso compromisso com estarmos aqui, não é? E os livros de autoajuda, eu gostava muito que este livro pudesse ajudar as pessoas, nem que seja a passar um bom momento de leitura. Mas um livro de autoajuda, por definição, parte das certezas. Oferece às pessoas um terreno sólido, sedimentado, a papa feita. Há regras e, sobretudo, a convicção que é possível ser feliz, ou é possível ter sucesso, ou é possível ganhar dinheiro, mais dinheiro do que, ou é possível termos o que for. E há, se seguimos a receita. E são receitas cheias de certezas. Em alguns casos, com ideias que são boas. Não é? E este livro é o contrário, parte da dúvida, não parte da certeza, parte da dúvida, parte da pergunta, não parte da resposta. E pronto, e portanto acho que este livro ser incatalogável é também, eu acho que é uma boa notícia, mas é uma boa notícia, acho que é interessante, mas acaba por ser um bocadinho complicado às vezes. Agora, esse pensamento é um pensamento, por acaso, é um dos que eu gosto mais pelo compromisso. Eu sou... o meu pai, eu não sou um comunista, saí um pouco, quer dizer, não sou um reformista, não sou revolucionário, mas toda a minha família paterna, quase sem exceção, são comunistas, são militantes do Partido Comunista. O meu pai era militante do Partido Comunista. E se calhar é um pouco, talvez, influenciado por esse pensamento que é um pensamento de compromisso, de não desistência, de lutar pelas coisas em que se acredita. Na minha família houve pessoas que lutaram e que arriscaram a vida sem medo de morrer no momento a seguir. E isso, enfim, o meu pai, enfim, saberão algumas pessoas, porque ele assumiu isso e, portanto, eu assumo com ele, foi talvez o primeiro comunista a assumir a sua homossexualidade e a ser aceito pelo Partido Comunista, que era uma coisa quase épica, não é? Não era uma coisa nada normal. Não creio porque o Partido Comunista é homofóbico, mas por todo o combate contra o Estado Novo era um combate inclemente e havia um pouco o preconceito que os homossexuais eram mais falhos e podiam falar se fossem apanhados. Portanto, o meu pai assumiu isso e foi aceito pelo Partido Comunista antes do 25 de Abril, e isso era uma pele, uma coroa de glória. E, portanto, esse compromisso com a vida talvez seja uma influência importante. Acho que nós não devemos desperdiçar a oportunidade de estar aqui e de fazer o melhor possível, mais uma vez, de não acharmos que as coisas estão adquiridas por si, de nos comprometermos com uma ideia ou com várias ideias. Isso acho que sim. Passar por aqui por passar, acho que é um desperdício. E acho que nós devemos viver, nós estamos sempre tão preocupados com a ideia da felicidade, não é? De sermos felizes. É uma boa preocupação, mas era se calhar mais interessante, agora se calhar estou a ser um bocadinho de autoajuda, não é? mas acho que era mais interessante preocupar-nos com o caminho para a felicidade, mais do que a felicidade propriamente dita. Porque a felicidade propriamente dita é o mesmo que nós olharmos para uma oásis no deserto. E o que acontece é que, como a felicidade não está ali à beira da esquina, como diriam no Porto, o que acontece é que depois nascemos e crescemos frustrados com esta ideia. Se nós nos formatarmos para o combate pela felicidade, mesmo que a felicidade possa não existir, será mais difícil a frustração. E isso é uma coisa que eu está presente neste livro. Não acha difícil, na sociedade que vivemos e que está cada vez mais formatada para não se pensar, difícil
atingir isso? Por isso é que, simbolicamente, eu a mim próprio, quando estava mesmo farto de mim, estava farto mesmo, eu olhei-me ao espelho, olhava e dizia, mas bem, além de estar mais velho, sem cabelo e mais gordo, estava mesmo farto de mim. E, portanto, esta ideia de compromisso com escrever todos os dias um pensamento tem a ver com isso, um exercício meu de combate a isso. Sim, há uma sociedade em que, muito formatada, todas as sociedades de alguma maneira foram formatadas. Nós temos sempre a tendência para achar que a nossa não houve um tempo tão horrível como o tempo em que nós vivemos, sobretudo quando já envelhecemos um bocadinho. Há sempre aquela coisa de quando éramos novos, que era, não se calhar por um saudosismo político, não, porque éramos jovens e portanto tínhamos tudo à frente. Ora, hoje já não temos tudo à frente. Hoje, quer dizer, alguns de nós têm tudo à frente. Tudo à frente e ainda bem. Tenho muito para conquistar tudo. Eu continuo a ter em casa um caderninho com as ideias que tenho e gostaria de concretizar, mas sei agora que não vou poder concretizá-las todas. Isso também é uma coisa boa, porque vou ter que escolher melhor o que é que quero fazer. Agora, é verdade, é muito difícil, é cada vez mais difícil, porque estamos assim, muito formatados. É um tempo em que os telejornais, quando vemos os telejornais, o alinhamento dos telejornais parece o alinhamento de uma playlist de uma rádio musical. Aos 12 minutos, antes de irmos para o intervalo, temos que dar algumas coisas bastante violentas ou bastante com uma narrativa que leva as pessoas a ficarem seguras. Depois, aos 45 minutos, temos de ter ali uma pequena conversa, um bocadinho erótica até, para conseguir levantar a audiência. Bem, é complicado, e é complicado porque atravessa tudo, não é? Os políticos hoje, influenciados por uma cultura cada vez de comunicação em que reduz o tempo, em que as pessoas têm que dizer as mensagens em 40 segundos, porque senão não aparecem nas televisões. O que aconteceu foi que, aquela história das máscaras que nos transformarmos e de esquecemos a cara original, o que aconteceu é que os políticos se formataram tanto que agora já não conseguem ser profundos em coisa nenhuma. Na maioria dos casos, há exceções com certeza. Portanto, transformaram-se num soundbite de 40 segundos. E isso depois, quando nos transformamos apenas para que o mundo nos aceite, sem cuidarmos daquilo que muitas vezes é o essencial, transformamos-nos numa coisa que parece muito viva, mas que é completamente vazia. Eu disse isto numa apresentação que eu não vi, e só vi 10 minutos, não porque toda a gente falava da Casa dos Segredos. Toda a gente falava e toda a gente via. E eu decidi ver a Casa dos Segredos, não é a Casa dos Segredos, uma coisa com a Teresa Guerra, não sei, a Casa dos Segredos. Não, mas há uma coisa que é inquietante, porque não é quando falámos do Big Brother, nós conseguimos compreender, eu conseguia compreender o Big Brother, conseguia compreender a lógica do Big Brother. Isto agora, houve uma evolução, não é? E agora já estamos aqui. E estes são os programas que muitas vezes têm 50% do share, portanto, de todas as pessoas que estão a ver televisão naquela hora, metade está a ver aquilo. E depois eu vejo, e aqueles personagens existem na realidade, não são personagens, aquelas pessoas existem, e eu não as consigo compreender. E portanto há aqui um problema. Há aqui um problema porque nós vemos pessoas que dizem coisas e que têm um vocabulário de 200 palavras e que, no entanto, metade do país o segue. E, portanto, eu acho que estamos aqui a um ponto, e isto não é um fenómeno português. Atenção, esta coisa de somos portugueses, não, é um fenómeno internacional. E, portanto, o que é que nós estamos? Onde é que nós estamos, não é? Em que parte da evolução é que nós estamos? Portanto, é muito complicado e é muito inquietante. Parece um adormecimento. Parece que é um adormecimento das massas, enquanto estiverem ali ocupadas por 200 palavras, não pensam. Sim, mas mesmo não pensar, que eu gosto muito de coisas que não me fazem pensar.
gosto muito de... gosto muito de muitas coisas que me tranquilizam, que me adormecem. Mas eu mesmo nunca adormeceria, eu não fiquei adormecido com aquele programa. Eu fiquei inquieto, fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Porque aí sim é uma coisa... eu não sei, normalmente quando se fala as roupas que verdadeiramente são estimulantes, os grandes estilistas dizem isto, são as roupas que em simultâneo mostram e escondem. E ali está tudo à mostra, não é? E além, não é tudo à mostra, não estou a dizer que é pornográfico, mas é mais, sinceramente, eu posso estar a ser injusto, vi aqueles 15 minutos, 20 minutos, mas eu prefiro ver um filme pornográfico do que ver... É mais honesto. É mais honesto. É o que eu ia dizer. Sinceramente. Tens aqui primeiro uma pessoa que já está há um bom bocado a pensar. Não, e já passou aquilo que eu queria dizer. Eu não conheço bem o livro porque me estava prometido como uma dedicatória especial, mas pronto, fica agora a dedicatória, portanto, mas fui lendo umas coisas e fiquei um bocadinho surpreendida porque acho que tem envelhecido. Quer dizer, eu identifico-me com muita coisa daquilo que eu li, como pensamentos, o que é por um lado acho que é bom, parece que estamos em sintonia em alguma coisa, mas noutros aspectos, para uma pessoa de 45 anos, é evidente que eu acho que isso também manifesta a reflexão sobre muitas coisas, uma vida se calhar muito cheia, muito preenchida, o passar-se muito tempo a pensarmos naquilo que fizemos e como fazemos e como poderíamos fazer, mas fiquei surpreendida. Fiquei surpreendida porque acho que não sei, acho que falta assim alguma... acreditar mais em um espírito mais... ao bocado disseste que eras reformista, não eras revolucionária, mas se calhar é capaz de haver aí um lado revolucionário que precisa de vir ao de cima, porque com tantas ideias, questionarmos sobre aquilo que se passa, agora estávamos a falar daquilo que se passa a nível da comunicação social, uma série de coisas, é importante que as pessoas que pensam de outra maneira, que tenham alguma influência, contribuam para que as coisas sejam diferentes. Não é? E eu acho que isso é importante. E do pouco que li, fiquei com a ideia que pensava, muito sinceramente, que havia aí um lado mais revolucionário e mais, se calhar mais inconformado, mais inconformista, não sei. Tem que ler o livro. Então, pronto. Bem, vamos lá ver. Eu já sou das mas gerações à frente. eu percebo. E percebo a questão. Percebo muito bem a questão. Eu acho que eu passei por momentos de liderança de projetos. Enfim, e eu sou um otimista, não sou um pessimista. Eu acredito que existe uma possibilidade de redenção quando os tempos são escuros. Agora, se os tempos são escuros, não faz muito sentido eu estar aqui a escrever e a achar que os tempos são iluminados e que há uma luz no caminho, porque não é isso que estamos, não é nesse ponto que estamos do mundo. É preciso que alguém me convide, não é? Esta coisa de nós acharmos que, e eu achei até há muitos anos, até há poucos anos, até há 10 anos, 15 anos, que as coisas, quem é verdadeiramente bom, e eu tinha a pretensão que era muito bom em algumas coisas, e hoje não penso nisso, não penso nisso dessa maneira. Também esta coisa da falsa humildade também é completamente... Não, mas eu não penso nisso dessa maneira. Mas não é preciso estarmos a pensar que só aqueles que são muito bons... Não, mas esta coisa dos muito bons... Isso é muito discutível. Nem é só... na maioria dos casos, pessoas que conheço de sucesso,
não são esses muito bons que têm esse grande sucesso. Não é? Tem a ver muito mais com uma capacidade de adaptabilidade. Eu estou à vontade, eu sou, enfim, o meu trabalho, isto é a mesma coisa entre amigos, não é? O meu trabalho é há vários anos, como guiado de regresso ao jornalismo, é um trabalho diretamente com a administração da SONAI, e que é uma empresa, é a maior empresa portuguesa. E, portanto, é uma empresa que é baseada em ideias, quer dizer, não se trabalha numa empresa se não se tiver uma ideia otimista também. Esta coisa de ir para uma empresa que, no fundo, tem como primeiro objetivo ter mais valias e ganhar, falando de sombras, isso não dá bom resultado. Agora, esta dimensão de pensamento sobre o mundo, sobre os outros, sobre mim próprio, é uma dimensão, se quiserem, existencialista. Talvez há uma influência de uma ideia existencialista neste livro. Não tem a ver com uma ideia de envelhecimento ou de pouca fé no futuro. Convicção, fé no sentido largo do termo. Não o considero. Agora, eu percebo, eu sou um velho. Eu sou um velho e não. Eu sou um velho, mas não me parece que esteja envelhecido. Este culto da juventude, que é o culto da juventude e da convicção no futuro, que é uma coisa que deu muito maus resultados em muitos sítios. O desrespeito por quem é velho, o desrespeito por quem faz do pensamento aquilo que é o centro da sua preocupação, é um desrespeito que tem-nos levado à decadência. Portanto, esta coisa eu tomo como um elogio. Eu, com 20 anos, era muito velho, era muito mais velho do que parecia, e agora, com 45, estou quase decrépito. E, claro, eu assumo. Eu estou com 60 Não, a ideia que tenho é de não me é nova, jovem. É chamarem-nos intelectuais como isso. Para as pessoas que nos chamam intelectuais, estão-nos a insultar. Vocês são intelectuais. Mas isso, David, não será tanto uma. Eu tinha tomado nota disso porque há bocado o Luís falou nisso, que é uma certa soberba da ignorância. Antigamente É exatamente isso. havia vergonha de ser-se ignorante, hoje em dia há soberba. A soberba da ignorância. É exatamente isso. É exatamente isso. Olha, tem aqui a ostentação da ignorância. É um atleta, isto agora, raramente se diz que treina demasiado. Mas há alguém que tenta encontrar fios à meada, há sempre que é conceito de descanso. Não penses demasiado, descansa a cabeça. Um problema curioso. Não pensar em nada passou a ser um desígnio. Mais tarde ou mais cedo, vender-se-ão toalhas para estendermos o cérebro. O preço será simbólico, a procura garantida. Eu acho que esta é uma pequena provocação. Agora, só mesmo. Bem, peço desculpa. Não sei onde é que está a ser. No imprimo deste ano. Não sei onde está. O velho e o envelhecido. Tenho aqui uma coisa sobre o velho e o envelhecido. Não sei onde está. Mas eu já falei coisa também sobre isso. Agora, enquanto estava. O velho e o envelhecido, mas não consegui encontrar. Essa também tinha tomado nota aqui Tinha. sobre esta questão de sempre que sempre parecemos sempre demasiados agasalhados. É. 144. Não, está aqui. Há palavras que têm desavenças. Não diferem muito dos homens e das mulheres. Há palavras que têm desavenças, não diferem muito dos homens e das mulheres, dos problemas humanos, da dificuldade de viver tantas vezes com a família que nos calhou em sorte. Sim, há palavras que, apesar de viverem sob o mesmo teto e usarem o mesmo frigorífico, nada parecem ser uma à outra. Pense na palavra velho e na palavra envelhecido. As duas tomam o pequeno almoço juntas. Nas escolas, as nossas crianças sabem que as duas têm a mesma raiz, o mesmo sangue, a mesma informação genética, mas são estranhas uma para a outra. Uma pessoa velha pode não estar envelhecida. Uma pessoa envelhecida pode não ser velha.
Um dia pedirei ao inventor das palavras para deixar a palavra velho, abandonar a palavra envelhecido. Um divórcio rejuvenescerá o mundo com velhos como criança. Portanto, eu acho que sou um velho que não gostava de envelhecer. Obviamente eu já passei 2 anos político, tenho 66 anos, portanto já passei várias coisas. Está mais conservado que eu. Obrigado. É natural, é uma questão de capilar, não é? É um pormenor. De qualquer modo, o que falta aqui perceber um pouco relativamente aos tempos que correm hoje, nós não vivemos em miséria material. Uma grande parte da população não vive efetivamente em miséria material se compararmos com outros cantos do mundo. Eu tenho que começar por dizer, em benefício próprio, que eu nunca fui comunista, nem sequer no princípio. Portanto, sou completamente diferente. Agora, o que se passa hoje em dia é que quer parecer, e penso que toda a gente estará de acordo, que a generalidade da população vive numa miséria moral e intelectual perfeitamente impressionante. Foi causada pelos elites para os deseducarem-se, foi causada pelos trocos que não nos apetece, seja o que for, o que se passa é que efetivamente temos uma maioria da população que porventura não sabe sequer escolher as coisas, não sabe ver o que tem que ser objetivos e claros em relação a isso, não vale a pena escolher e dizer que no futuro vai ser tudo melhor. Não vai ser tudo melhor porque, em princípio, o que eu vejo, não simplesmente em relação aos meus netos, mas em relação aos netos de uma data de gente, é que eles estão a ser educados para serem exatamente o produtor do estilo de vida, chamemos de América, não é lá? Que é, para simplificar. A minha pergunta que ponho, e ando à procura dela, não gostava do antigo regime, falei contra ele, não lutei contra ele, e acho que a democracia não funciona. Porquê? Porque estamos a dar poder de voto a uma porcentagem imensa de população. Isto pode ser politicamente incorreto se não tivermos espontaneamente. Mas o que é um facto é que estamos a dar o mesmo voto a pessoas que percebem do que estão a viver, que se calhar conhecem a nossa história, que se calhar conhecem o que estão a tentar falar ao ouvido, e pretende-se que tenhamos governos fantásticos. Aliás, como disse há pouco, os soundbites de 40 segundos, não é? Só obrigamos os próprios políticos a serem completamente superficiais, não é? Só que não consigo encontrar a resposta. Eu gostava de encontrá-la antes de morrer. Churchill dizia que este era o menos mal de todos os sistemas. Só que não pode ser tão mal assim. Nós temos a ver quem conhece a história de Portugal sabe que a Primeira República não é ensinada na escola hoje em dia. Coitado de azar, com certeza não deve ter ouvido de falar sobre isso. A Primeira República aconteceu o que está a acontecer hoje em dia no nosso país. Só que ninguém ensina. Objetivamente dizem que estamos muito perto do sistema para ensinar na escola. É fantástico, ficamos não sei onde é que para a história. E ganhar assim, como é que eu posso ser otimista em relação aos meus netos? Não posso. Sim, claro. Esta questão não é mesmo para comentar, porque é uma opinião e uma opinião. Como é que se chama? Não, o senhor? Júlio Santos. Júlio. Eu estava a dizer que não sei bem o que vou dizer, mas penso que... Isso é ótimo. É sério. Pode acontecer tudo. Eu também tenho 60 e tal anos, também passei por os aerotinhos, lutei. Acho que aqui a ideologia não tem grande coisa a ver, porque vivemos todos, seja de um lado ou do outro, ou do que for. Eu penso que nós temos culpa. Os ditos mais esclarecidos, e há muita gente com grande cultura, que não são pedantes, nem pertencem a intelectuais de elite, e penso que já temos uma geração mínima, está a crescer, gente nova, numa porcentagem mínima, que já tem, mas é mínima, que já tem uma perspectiva de vida, mesmo na educação dos filhos, etc. E realmente, penso que muitas vezes nós cansamos, nós mais velhos, podemos transmitir tanta coisa, cansamos de a transmitir, porque muitas vezes não vemos frutos daquilo que estamos a transmitir. E penso que todo o sistema está implicado. Falámos da comunicação social, da televisão, eu não quero tanta rádio, é o meu meio de comunicação social nesta altura, que hoje diariamente é a televisão só à noite e os demais já há muito poucos. Penso que nós
estamos, esta nossa geração, a nos motivar a transmitir aos mais novos e ter paciência, porque estamos gastos. Eu posso dizer, fui professora muitos anos, cansei, ou sanidade mental, ou ir para casa. Eu escolhi a minha sanidade mental. Realmente trabalhamos uma vida inteira de dedicação e depois vem alguém mostrar de tudo. E nós a queremos fazer e não nos deixarem andar. Claro que a escola, nisto é muito complicado. Eu acho que é uma discussão que me deveria vir, se calhar, de muita filosofia, muita história, e tudo pelo meio. Nós não vamos ver as mudanças. Vai durar muito tempo. Tínhamos esperança, é o que eu digo, temos que ter esperança. Isto está péssimo. O mundo está como está. Não é só o meu país, é todo o mundo. Certo? E há coisas que são os grandes interesses económicos que mandam, acabou. E nós estamos cá para andar. Agora, nós temos a obrigação de esclarecer quem não está esclarecido e de ensinar quem quer aprender, porque chamamos ignorantes a muitas pessoas que até têm às vezes vontade de aprender. Eu tenho que ter paciência e voltar a ter motivação para transmitir mais alguma coisa e bater. Eu costumo dizer, calma, já não vale a pena. Eu costumo dizer, água mal em pedra dura, tanto dá até porque é isto que me mantém. Eu tenho esperança, porque isto está tão mal, pior do que está, já pode ficar, mas não se dá contar de isso. Isto agora só não vou olhar mais função, nunca mais me falo. Isto muito, porque eu tentei sempre dar. Acho que a escola tem realmente um papel fulcral que não está a ser cumprido. Não. Toda a população deste país passa pela escola. Se a escola tivesse o seu papel e não passássemos a vida a fazer coisas que não interessam a ninguém, se calhar não tínhamos gente tão ignorante e não tínhamos dos 6 programas mais vistos na nossa RTP, são 6 novelas seguidas. Eu fico doida. São 6 novelas. Acho que ainda bem mais abaixo. Primeiro são 6 novelas que estão lá quer dizer, eu pus-me a ver, não quer dizer que não vejo outras coisas. Eu, aliás, quando dava português e quando dava uma espécie de jornalismo, eu que não via telenovelas, comprometia com os meus alunos 3 semanas eu vou ver. E depois discutimos, porque temos que desmistificar, isto é que é importante, é dizer, põe-se de lado, quando dávamos jornalismo, minimamente, lá os jornais todos. Vamos ver como é que a mesma notícia vem assim para os seus jornais. A escola tem este papel. Só que, eu vou usar um exemplo, antigamente só dávamos 5 a um aluno que tivesse espírito crítico. Hoje isso nem se analisa. Por isso chegam ao ensino superior como chegam. Por isso até tiram 19 e 20 e são os ignorantes. Eu tenho muita pena, por isso são bastantes. Mas pensarei, um bocado de esperança e não queria olhar para isso e ia voltar ao Luís. Eu acho que o Luís é um homem altamente vivido e amadurecido, pronto. Não chamaria velho. Também fiquei surpreendida quando li alguns nomes de pessoas, mas eu vi no Facebook a falar português, não foi nada para e hoje não fiquei sentada. Muito obrigado. Eu estava lá, se tiver, mas. É sobre o Luís. Não, o Luís eu acho que fiquei surpreendida. Porque também penso que esta é uma escrita, desculpem, parênteses, mais leve. Se calhar, que daria para ver o que eu estava a dizer aqui à minha amiga, se eu fosse pessoa de filosofia. Isto é aparentemente simples. Não são aquelas coisas complicadas. Talvez pegasse muitos detalhes daqui e depois chegasse às complicadas. Não, é melhor, esta é a melhor crítica que. É a melhor crítica que poderia receber, porque esse foi o primeiro objetivo que me levou a editar este livro, que a editora com quem tenho contrato, a Lei, neste caso foi a oficina do livro, o romance que vai sair para o ano na Bookshop, mas eu queria lançar primeiro este ano o romance e eles fizeram muita força comercial para um outro livro, antes do Pois, porque eu concordo, não sei se estou chamando um dos livros que começou a ter não é escritora, também acho que não, mas vai ser. Não, e esse é o primeiro objetivo. E é um objetivo que tem a ver com esta ideia otimista
posso chegar a um grupo mais alargado de pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de ler o Ulisses de James Joyce ou de poder perceber coisas um pouco mais elaboradas, e que eu tentar fazer um esforço para chegar a elas, ao mesmo tempo não perdendo os outros. Há uma diabolização por parte das elites do lugar comum. Este é um livro de lugares comuns. Lugares comuns no sentido que mais pessoas ao mesmo tempo se podem sentir acomodadas, confortáveis no mesmo lugar. Um bocadinho como no futebol. Não é? O futebol parece ser o único lugar onde alguém com doutorado pode estar ao lado de alguém que não tem sequer a quarta classe, ou que tem a quarta classe. Eu gostava que este livro, um dia que fosse escritor, quando fizessem um olhar sobre os meus livros e chegassem ao amor, chegassem a uma tentativa de encontrar esse ponto comum, onde mais gente se sentia confortável. Eu não seria tão pessimista. Há pessoas da geração que hoje tem 30 anos, 35 anos, extraordinariamente preparadas, muito bem preparadas. Acho que nunca uma geração portuguesa foi tão preparada, esteve tão bem preparada para conseguir ter um impacto no futuro. Só acabar. Sim, o que acontece é uma outra coisa. É que normalmente todas essas pessoas, ou uma grande parte delas, não está cá. Saiu. E ao sair, e sobretudo politicamente ou economicamente, em Portugal há uma dificuldade de manutenção nos centros de decisão, por exemplo. Praticamente nós não temos nada de verdadeiramente relevante e que seja realmente nosso. Fomos perdendo as coisas pelo caminho. E portanto há aqui um desordenamento que é necessário perceber para onde é que se vai agora, porque de facto temos muito poucas, por isso é que a nossa comoção coletiva se dá muito mais num jogo de futebol em que nós percebemos que somos patriotas e amamos o nosso país do que propriamente um desígnio político, não é? Só para precisar um pouco, concorda que essa digamos, chamemos-lhe elite dos 30 tal anos, para simplificar, é uma elite em termos técnicos ou é uma elite em termos espirituais e intelectuais? Sim, este é um tempo, sim, em termos científicos. Diga. Eu só estava a dizer que depois também já ficou claro, ainda há bocadinho, já uns tempos, depois também só quero 2 minutinhos para defender aqui. Para dizer uma coisa. Tá bem. Quer ser já ou posso? Não, eu só quero dizer que eu moro numa aldeia daqui e tenho 46 anos. Não acho nada, não tenho nada, partir da visão mais otimista. Eu nos anos 80, quando tinha 10 anos, procurava um livro na minha aldeia e não tinha, andava de casa em casa a bater às portas a ver quem é que tinha um livro para me emprestar. Ninguém tinha livros, só fotonovelas. E o que é que acontece? Agora já vejo muitos casais novos que vão comprar livros, inscrevem os filhos na música. Uma pessoa, nos anos até 90, ou no final dos anos 80, uma pessoa da minha aldeia, como eu, não vinha à livraria aqui. E eu não partilho nada, eu não acho que nos anos 80 a geração que era muito, muito mais culta do que a minha geração, mesmo que esta dos 30 anos. Acho que eles fazem muito, só há muita falta de oportunidades ainda, muita falta de oportunidades ainda, e muito de pensar com o que almoçar, com o fazer, com os 500 euros que recebe. E é difícil. Eu moro na minha aldeia e eu vejo que é difícil para eles. Eu sei que eles podiam optar, mas se calhar não é fácil, mas estou contente. Acho que agora, 30 e tal anos depois dos meus 10 anos, vejo muitos livros em casa, muitas pessoas a ir ao café, a ler um jornal, ou uma revista, mas vão ler. E deixo livros no café da minha aldeia e os livros, e as pessoas levam-nos. E quando nos anos 80 e nos anos 90 não era assim. Por isso, eu partilho da visão otimista. As coisas só poderão melhorar. Quer dar uma chega Pode. e defender a escola. Claro. A escola, eu sou professora. E sou professora de português e francês. Sim. E a escola não é de todo um lugar deprimente onde os alunos não aprendem a ter esse espírito crítico.
Nunca a escola teve tantos projetos, nunca a escola foi tão inovadora, nunca a escola foi tão culturalmente ativa como é atualmente. Talvez essa ideia, essa imagem não transpareça, mas ela existe. E os meus colegas, que estamos realmente, temos sofrido bastante nos últimos tempos e que realmente estamos muitas vezes assoberbados com tarefas burocráticas, nós lutamos diariamente para que a escola seja um alfobre onde vamos construir coisas muito positivas, porque há meninos que fazem coisas extraordinárias. Sim, e fazem coisas extraordinárias, mesmo pertencendo a famílias carenciadas, mesmo como acabou de dizer esta senhora que acabou de dizer, que com famílias muito carenciadas têm muitas dificuldades e que às tantas, à noite, estão tão cansados que só conseguem ficar anestesiados a ver a casa dos dedos. Mas existe esperança. E a escola está viva, tem bibliotecas, não é rosa. Eu penso eu consegui levar a escola onde ela trabalha na Freixenda, que muita gente pergunta onde é a Freixenda, faz parte do Conselho de Orem. A Gulbenkian é uma bênção no nosso país e uma das primeiras bibliotecas escolares abertas no Conselho de Orem foi há poucos anos. Está muito bem recheada e aquelas crianças daquela zona de educação. É assim, nós caçamos, batalhamos todos os dias, nós estamos a fazer um papel neste momento muito social. Nós, porque estamos aqui várias pessoas que são professores, mas não podemos, temos que ser otimistas, temos que ser. Eu não posso passar para a faixa etária como trabalho de 10 ou 12 anos estas sombras e o que existe na sociedade. É evidente, eu pergunto aos alunos, então, o que é que ontem viram à noite? Vimos lá, não é a Casa dos Segredos, mas também não sei o nome. Também lá fui espreitar uns minutinhos para ver como era e pensei que aquilo não devia ser permitido. Mas pergunto, então e só há uma televisão lá em casa só? Quem é que ligou na TVI? Foi o meu pai. Pronto. E nós depois tentamos batalhar contra estas coisas. Vais para a cama cedo, tentamos que eles se diversifiquem as coisas. É complicado combater. E temos uma pergunta. Temos ali uma. Deixa-me só dizer uma coisa que eu estou aqui uma coisa entalada, porque as senhoras professoras estão-se a defender. Mas eu vou dizer uma coisa e vou ser mesmo muito polémico, mas isto é o que eu assisto. Mas depois da polémica vamos fazer só um intervalo. Vamos ali falar. É assim, eu faço teatro para escolas, não faço profissionalmente, mas faço. E ainda hoje estive a ver um grupo a fazer teatro para escolas. E as professoras portam-se execravelmente a ver o teatro das escolas. Falam o tempo todo, estão no Facebook, não deixam as crianças reagir e, portanto, são pessoas que não sabem ver teatro e que em casa de certeza só veem novelas. E isto é o que eu vejo. Portanto, estas pessoas não podem ensinar depois os seus alunos a ver teatro, a estar atentos ao teatro, a discutir a peça depois nas aulas, para tirar, porque não é ir ao teatro, é depois o que a professora tira. Portanto, esta coisa do espírito crítico, e eu tenho acompanhado muito de perto o ensino, não sou professor, não me parece que seja exatamente assim em termos de resultados. Os projetos podem existir, agora a maneira como são implementados por quem está no terreno, muitas vezes fica a ver. E eu sou defensor dos professores, o meu pai foi professor toda a vida e dirigente sindical, e eu sei o trabalho, o espírito. Agora, não se pode defender a classe sem falar do que está mal. 10 E agora vamos falar. Mas também não se pode falar de amor. Podemos ir na piscina da maior parte. Peço desculpa. Depois não posso. É descida, mas tem que ir da maior parte. Está ali uma piscina que está a falar. Vamos voltar aqui ao Luís, porque ele eu julgo que aqui não,
para já, uma razão de otimismo. Reparem, nós estamos aqui e estão a sala cheia num dia de semana, com muitas pessoas que se calhar não são de Leiria e que vieram aqui. E Sou de Condeixa, tenho que me levantar às 6h30 da manhã. E isso é fantástico, é fantástico. Eu por acaso, conheci professores horríveis, mas conheci professores maravilhosos. Não é? E é muito como eu conheci jornalistas que são. Eu acho que é. Ainda na segunda-feira fui apresentar um livro de Mário Cordeiro, que é um professor de medicina, portanto, pediatra. E às tantas ele dizia que tinha nostalgia dos tempos, como o pai era médico também, em que os médicos, os grandes médicos do século XX, eram médicos que faziam diagnóstico com um olhar. E os médicos hoje, muitas vezes, estão dependentes da técnica, estão dependentes das máquinas para fazerem um diagnóstico. Acho que os tempos foram-se alterando. Agora, necessariamente, não há futuro sem professores. Não é essa. E muitas vezes também em Portugal, os professores, por aí, por um poder político que altera as regras do jogo de 2 em 2 anos, fez com que os professores perdessem a dignidade. Humilharam muitas vezes os professores. E é muito complicado, a partir de determinada altura, de tanta humilhação, conseguir encontrar razões para continuar. E, portanto, eu acho, eu tenho muito respeito pelos professores, sem prejuízo de achar que, com certeza, como em todas as áreas de atividade, há pessoas verdadeiramente execráveis e que não têm a mínima noção do que é que estão a fazer. Isso é evidente. Agora, com uma provocação, falava-se das elites e dos intelectuais. É engraçado que, com tanta gente boa, e há gente boa a pensar coisas boas, com menos de 40 anos, para nós, o intelectual, o verdadeiro intelectual, parece que não há outro pensador que não o Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço continua a ganhar prémios, não é? Continua a receber homenagens. Eu estou particularmente à vontade, tenho uma grande admiração pelo Eduardo, pelo professor Eduardo Lourenço, uma grande admiração, uma pessoa que... Mas o grande livro que fica para a história do Eduardo Lourenço foi em 1947, chamava-se Heterodoxias. É realmente um grande livro do Eduardo Lourenço. Depois tem um mérito extraordinário, mas continuamos a olhar para o Eduardo Lourenço, só para o Zé Gil, como os grandes pensadores portugueses. E isso é uma coisa que é muito inquietante, não é? Porque de facto, um país que não olha para o futuro e para o seu futuro e que está carregado de passado em vez de futuro, é um país que tem mais dificuldades em perceber para onde vai. E aí o Eduardo Lourenço, e não é nada contra, mais uma vez, contra o facto de que há pessoas que têm 90 anos e que continuam a olhar o futuro e com pensamento futuro. Pronto, mas eu calmo. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre o que chega de conhecimento. Eu não sei coisa nenhuma. Eu não sei coisa, eu verdadeiramente não sei nada. Eu procuro. O que gera verdadeiro conhecimento é a inquietação. Não é? É a luta contra as certezas. É a capacidade de fazer de cada dificuldade uma oportunidade para saber mais. Um cientista pode procurar a resposta para uma pergunta, uma vida, e consegue encontrar a resposta para essa pergunta e no final, quando responde, quando consegue responder, nascem 10 perguntas que não existiam antes. E portanto aqui isto acaba por ser complicado. Minha querida, eu gosto imenso. Esse até o ponto é um ponto que eu gostava, mas eu não consigo. Não consigo mesmo. Portanto, o que eu acho é que digo muitas vezes isto e estou-me sempre a repetir como há aqueles cantores
que chegam a cada uma das terras para fazer o seu concerto e tocam sempre a mesma música. Porque eu tenho começado sempre por uma coisa que eu acho que é a única e depois deixo a conversa correr, mas hoje não a disse. Eu acho que o conhecimento começa onde começa a cultura. Começa no desequilíbrio, sempre. Uma vez perguntaram à Pina Bausch como é que definia a dança. E ela respondeu, a dança é o desequilíbrio, porque é a partir do momento em que nos desequilibramos que começa a dança. Na vida é a mesma coisa, no conhecimento é a mesma coisa. Não há procura, não há grandes romances, não há grandes livros, não há grandes peças de teatro, não há grandes encenações, não há grandes pinturas que não comecem naquilo que é um desequilíbrio. Como na nossa vida, quando começamos a andar, nos desequilibramos, até nos podemos equilibrar pela primeira vez. Como que em cada momento, em cada questão que temos que superar a partir do desequilíbrio. E nós temos um medo horrível de nos desequilibrarmos. Portanto, temos um medo horrível de viver. No fundo é isto, na plenitude. Porque a vida não existe sem esse desequilíbrio, sem nos desequilibrarmos, sem pormos em causa. E, portanto, eu acredito que não há verdadeiro conhecimento de pessoas que tenham mais coisas a perder do que a ganhar. Acho que quem verdadeiramente procura são pessoas que não têm medo de perder tudo em nome de uma ideia maior. Vamos ouvir uma última pergunta, pode ser? Porque já dá uma avançada da hora, está bem? Muito gosto de conhecer pessoalmente. É ele ou a mim? Já li artigos seus, mas nunca tinha conhecido. Perante as questões que foram colocadas, eu confesso que tenho uma maneira um pouco estranha de olhar para a vida nesse aspecto. Primeiro, relativamente aos professores, a grande parte do que sou, eu, a muitos dos professores que tive, e sempre fiz questão de desagradecer. E muito do que sou também devo aos péssimos professores que tive e que me mostraram que não era para aí o caminho. Essa é a primeira coisa. Admiro e respeito o trabalho dos professores, é constantemente atestado. Eu não teria coragem nem paciência para aturar metade do que vocês aturam, mas eu sou uma pessoa um bocado impaciente. Acredito que temos futuro na geração, porque por muito poucos que sejam, são muito bons. E não só tecnicamente, mas culturalmente, principalmente porque aprenderam a pensar e a questionar. Eu acho que é isso a origem do futuro. É não termos medo de dizer porquê, dizer que é assim, não é de outra maneira. E aí é que eu acho que, de certa forma, respondendo na minha opinião à tua pergunta, o conhecimento, para mim, é pôr sempre tudo em causa. Porque é que é assim, não é de outra maneira. E se é de outra maneira, como é que a gente descobre que é de outra maneira? Eu posso dar um pequeno exemplo. Eu há relativamente pouco tempo, dada a minha situação de desempregada de longa duração, fui fazer um curso de formação do IFP, os cursos afamados novas oportunidades. Eu estava numa turma, éramos 17 mulheres, e um rapaz. Dessas pessoas, iam desde os 23 até aos 65, 64, era só os 65 no final do curso, tinha pessoas que nunca se tinham licenciado, porque isto da política é para homens. E tinha pessoas que achavam que as telenovelas eram a fonte de informação mais fiável que existe no mundo. Livros é muito chato. A questão que eu tentei nesse curso partilhar e aprender, nós aprendemos com toda a gente, é insistir, mas dar a opção das pessoas que querem receber ou não. Eu vivo numa aldeia também, da falta de muito orgulho, é a aldeia da minha mãe, os Milagres, que vou para visitar e quero bonita. E é um sítio onde as pessoas não queriam receber conhecimento
Porque isso é só, é sempre o pessoal da cidade, não interessa. E as pessoas que vão existindo, vão fazer como esta senhora disse, nós temos no café, e por que não fazerem isto? E as pessoas vão começar a perceber, e os mais velhos, os estranhos de cabeça, aqueles que eram tão pequenos, são os que recebem mais, e os que querem mais. E quanto mais vão, mais tentam ir. Relativamente ao que o senhor estava a dizer, mando muitos cumprimentos à sua mãe, que é uma senhora que eu admiro profundamente, a maneira como escreve, quer na página do Luís, quer na página, noutras páginas que eu acompanho e que ela acompanha também. Essa questão de saber ouvir, saber estar, acho que é uma questão que devemos demonstrar mais do que ensinar. Aí estou 100% de acordo. E se calhar se nós todos fizermos o nosso cantinho, que muito pequeno, tenha sementes ou não tenha, o livro do Luís para mim é o meu exercício diário de começar a fazer a minha reflexão. Leio aquilo que escreve, eu ainda não li nada do livro, a não ser que tenho os extratos no café. E uma das coisas que eu gosto é de ver também as reações àquilo que escreve e as perguntas que lhe colocam. E dizem assim, isso aconteceu, como é que eu responderia a isto? E eu acho que não há idade, pode ser a Zara, ou pode ser a minha mãe que tem 90 anos, a questão é nós temos e o que é que eu faria? E o que é que eu posso fazer? E se cada um de nós tirar a fazer isso, a cultura melhora, a vontade de viver melhora, a saúde melhora e essa reflexão que faz todos os dias, passamos todos também a fazer. E acho que livros como este, se calhar vão fazer nas livrarias uma secção e dizer assim, desafio-te a pensar. Essa é a minha opinião sobre o seu livro, porque eu não sei ter o livro. Alguém a apresentar o meu livro disse uma coisa que eu acho que também se repete ao teu. É um livro com moral, mas sem ser moralista. É um livro com moral sem ser moralista. E não tem só uma moral, tem. Não, você já estou muito. Eu depois acabo com um animado. É para sairmos aqui animados, mas. Tínhamos falado do desemprego. Há aqui uma parte de um capítulo que é um capítulo menos citado. É um capítulo muito político, digamos assim, de construção social. E às tantas, na página 195, o desemprego não é apenas a falta de um trabalho. Não é apenas a ausência de ocupação, a lentidão dos minutos, a ditadura das memórias, o olhar complacente dos outros, a falta de dinheiro, o sentimento de humilhação, a ideia de um não sentido para as vidas. Não é apenas cada uma dessas coisas, mas a soma delas e de todas as outras que aqui não cabem. O desemprego é o fim dos dias úteis, um domingo em tamanho XXL, um domingo em que até o sol parece ter derretido, um domingo que não acaba. Depois, puxava aqui o penúltimo. Não te preocupes com o que não conheces, com os conceitos. Peço desculpa. Estou a ver cada vez pior também, é isto? Não te preocupes com o que não conheces, com os escritores que não leste, as músicas que não ouviste, os amores que não viveste. Não te preocupes com o que os outros pensam, que te julguem inculto, mal gosto, mal amado. Porque tens sempre a oportunidade de conhecer o que não conheces, de ler os grandes livros pela primeira vez, de te deslumbrares com o que ainda não sabes, com o que ainda não tiveste para ti. Não te preocupes. Vai. Agora, para acabar, eu acho, enfim, uma coisa animada.
Eu tenho que tratar, mas isto parece aquelas. Estávamos a falar do. Já sei. Há pessoas que, tão especiais, conseguem provocar-nos saudades que só sentimos pelos que já partiram. Como se antecipássemos a sua ausência, mesmo quando estão presentes. São uma memória em movimento, um presente que é passado e futuro. Há pessoas que, tão mágicas, estão para lá da vida e da morte. Mexem-se, tocam-nos, abraçam-nos, como se não pertencessem aqui, como se pairassem, como se fossem uma recordação. Como se nos pudessem abrir um outro mundo dentro deste. E agora, sobre Deus. Sobre Deus. Sobre Deus ou sobre a juventude? Se calhar. Deus. Sobre Deus? Deus. Seja um Deus homem. Temos? Então, sobre Deus e a capa, a juventude. Eu tenho é que trazer, eu estava a falar do rock and roll. É aquela coisa que me irrita sempre nos concertos do rock, é quando aquelas bandas não conseguem ter o ritmo suficiente entre músicas e param e mudam a guitarra. Isto está-me a irritar imenso. E logo. Não, isto tem que ser com o ritmo da Antena 2, não pode ser com o ritmo da TV. Não, está aqui, estava logo. Deus. Pode dizer Deus. O meu Deus não tem voz grossa, tem aqui magia. O meu Deus não me castiga, oferece-me liberdade. O meu Deus não me chantageia, acredita na responsabilidade. O meu Deus não me corta o desejo, recomenda-me uma canção. O meu Deus dança comigo quando danço sem par. O meu Deus tem humor, escuto e sei do que falo. O meu Deus está aqui, se me virar rápido ainda o vejo. O meu Deus é um pressentimento, uma promessa, é o bem e o mal, sou eu nos piores dias. É esperança e virtude. O meu Deus acredita em mim. Este é o meu Deus. A maioria dos que ouço falar sobre Deus, mesmo quando citam escrituras e palavras sagradas, falam de si próprios. Definem os seus valores, a sua necessidade de respostas, as suas angústias e o seu sentido de justiça. Veem-no à sua semelhança, como se fosse um deles, como se fosse do Benfica, do Porto ou do Sporting, ou português e não chinês, ou do Vaticano e não de Meca. Mata-se em seu nome, trai-se em seu nome, organizam-se conferências em seu nome. Vendem-se as suas respostas, a verdade, a linha justa, o melhor programa de vida. Para a maioria, Deus é a resposta, todas as respostas. Para mim, é a pergunta.